Ah, tá vazio, tudo mentira na TV. Começando mais um Ronda de Rins Talk Show! O talk show onde as coisas acontecem. Que coisas? Ideias, a gente troca ideias, cabeça, e leva essas ideias pro mundo. E depois, e aí? O que acontece? Ah, as pessoas assistem. E aí? Eu não sei, cara, o que você quer saber mais? Elas aprendem algo, conhecem uma história maneira, dão uma risada, assistem depois de um dia longo de trabalho. É isso, cara. Às vezes o programa é isso. É só algo que você deixa rolando enquanto está lavando a louça. Pronto. Você não se pergunta se você tem uma missão maior aqui na Terra, assim, do que ser a trilha sonora das pessoas lavando louça? Você não acha que às vezes... Você nunca se perguntou isso? Cara, você não acha que às vezes isso já não é o bastante? Lavar a louça pode ser um momento de super tédio, tá ligado? Adoro. A gente vem com o programa para transformar aquela hora cansativa em algo agradável. Ou as pessoas começam a associar a gente a lavar louça e depois elas ficam cansadas da gente sempre que escutam o nosso nome. Eu não sei, cara. O que eu devo fazer então, cara? Falar para as pessoas assistirem o programa só quando elas estão, sei lá, quando elas estiverem metendo, então? Talvez a gente podia transmitir o programa apenas em quartos de motel. Não! Pensa nisso. Não! Todo mundo vai associar a gente a momentos de prazer. Cara, você nunca... Vai ser excelente. Você nunca deixa de me surpreender, cabeça. Igual as notícias que a gente traz no Comediantes da Mesa Redonda. Antes de chamar nossos especialistas de hoje, eu já adianto que a entrevista que a gente tem aqui nesse episódio é boa, hein? Hoje é bom o bagulho. É papo de visão com o economista e autor Eduardo Moreira. Você não vai querer moscar de perder essa conversa já. Vai ser boa, não vai ser, cabeça? Vai ser excelente. Agora a gente vai rapidinho para a editoria jornalística do programa. Roda. O problema é que se a pessoa... O legal daí seria que se a mulher começar a rir no motel, ela pode dizer pro marido que ela não tá rindo da performance dele, tá rindo do programa que tá passando. Vai ajudar muitos homens que têm ejaculação precoce. Agora sim, com as notícias mais importantes ignoradas por essa mídia golpista. Ao meu lado, Robert Kiefer. Fora toda essa corja que tá aí, viu, de bandido. Alex Paim. Dica pro pessoal do YouTube, a entrevista começa em 5h37. Por favor, ninguém vê isso aqui, a gente vai falar o que quiser. E hoje recebendo aqui no Comediante da Mesa Redonda o grande parceiro nosso, Abner Henrique. Salve, meu chapa. Muito obrigado, eu vou pular pra 5h37 agora. Vamos nessa, gente, vamos trabalhar. Olha só, homem é preso em flagrante ao fazer sexo com árvore. Acontece. Um homem de 40 anos... Ame a natureza. Um homem de 40 anos foi flagrado fazendo sexo com o tronco de uma árvore em plena luz do dia no Parque Público Rainha Elizabeth, na Inglaterra. O sujeito, que não teve o nome revelado, foi preso por suspeita de atentado ao pudor. Suspeita, pô. O ato foi testemunhado por 20 visitantes que estavam no parque. E é por isso que eu sempre achei meio estranho essa coisa de abraçar a árvore. É assim que começa essa brincadeira maliciosa, amigos. Não, é que eu acho que nenhuma mulher deve ter aceitado transar com ele, né? Aí ele precisava de um quebra-galho, né? Agora vem. A gente tem o Castro Brothers, mas foi boa. Essa árvore é uma seringueira ao contrário, né? Entre o leite do pau lá. Uau! Pô, gostei dessa. Não, velho, mas assim, vamos combinar que também é uma situação complicada que esse cara tá vivendo. Deve ser difícil ser uma pessoa que vive com tesão em árvore, né, velho? Natal pra ele é foda, porque as árvores se vestem de um jeito mais provocante, sacou? Ele fica, nossa, que delícia, isso aí com a estrelinha vermelha em cima. Caralho! Esse cara vê um lenhador, pra ele é conteúdo BDSM, tá ligado? Será que ele colocou uma musiquinha lá pra criar clima? Colocou um funk, né? Ah, safada, na hora de levar madeira. É sobre isso. Saquei. Puta, isso é doido, cara, porque eu tô ligado, eu já vi, tipo, antigamente... Você já viu, cara? Não. Mas eu sempre achei que eles fossem tarados, assim, por outras pessoas. Não pelo ambiente dali mesmo, não pelas árvores que eles têm. Pelas tá Gertrudes, né? Não, a gente gosta das árvores mesmo. Não é, gente? Você pode ir tranquilo que você não vai ser molestado
gostado no Parque Ibirapuera, se você não for uma árvore. Eu gostei que o cara na notícia, ele falou assim, ele foi pego fazendo sexo com uma árvore em plena luz do dia, como se tivesse uma ética moral. se fosse Sexo com árvore é de noite, gente. Pelo amor de Deus, né? Romântico e tal. Por favor, após o sol se pôr. Aí sim você faz essa porra, né? Chinês é processado por não pagar conta no primeiro encontro. Um homem identificado apenas como Liu foi processado por se recusar a pagar a conta do restaurante no primeiro encontro com uma pretendente, né? Com uma date, né? A mulher identificada como Zheng levou... Puta, mas aí é foda, cara. Ela levou 23 parentes pro encontro às cegas em um restaurante popular na China. O Liu se assustou com o valor da conta, é lógico, que deu em torno de... Quanto? 13 mil. Deu em torno de 13 mil reais e foi embora sem pagar. Os familiares, né, da Zhang, eles decidiram processar Liu para forçá-lo a pagar a conta, mas o tribunal decidiu a favor do rapaz, afirmando que ele deveria pagar apenas a sua refeição e da moça, né, cara? Do date, né, cara? No caso, a refeição deles ia dar algo em torno, sei lá, de 940 reais. Que razoável, né? É um date caro, mas não é 13 pau. Agora, o que os senhores têm a dizer sobre essa notícia que vem diretamente de um pesadelo do Caio Castro? Por 940 já é uma janta da porra, mano. Tipo assim, 940 você já vai no restaurante do Jacan e você come o Jacan. e tipo assim... Mas, cara, qual que é o sentido, né, disso, né? Você levar uma família inteira pra um date romântico, né? Mas que porra é essa? É um encontro às cegas com a flor de lis? Pô, janta aqui que todo mundo vai se fuder depois daqui. É uma família muito unida, cara. Agora, quem se deu bem foi o garçom, né? O garçom se sentiu pastor da Universal, né? Nunca ganhou um 10% tão alto, né? Mas ele ganhou? Essa é a questão. A família pagou? Não, alguém pagou. Alguém teve que pagar. A galera, Até aí também, tipo assim, é um encontro que começou com, né, ele chegando lá, depois eles terminando porque a família dela processou porque ele tratou mal a família da mulher. Pô, pra mim só parece um casamento normal, tá tudo bem. Continua. Eu fico imaginando o cara lá esperando a mulher no restaurante e de repente entra ela, começa a entrar 1, 2, 3, 4, 5. Isso não parece uma pegadinha do Silvio Santos? Que tipo a Vivi Fernandes chega pro cara na praça de alimentação e fala: ai, me paga um jantar, o cara, claro. Aí ele pagou a galera. Aí vem uma porrada de gente, aí veio o Ivolanda, veio... Telegrama legal. Influencer diz que engravidou do noivo preso por encomenda dos Correios. Ok. A influenciadora norte-americana Nesha contou para seus... tem 1.200.000 e caralhada de seguidores no TikTok que o seu futuro marido, Twino... Porra, Twino não parece uma rede social? Transmite ao vivo do Twino. Ele enviou seu próprio esperma pelos Correios para que ela engravidasse, já que se encontra preso em regime fechado. O cara tá preso... Ok, entendi. Nesha explicou que primeiro fez um teste de ovulação para saber se estava no momento certo no ciclo menstrual, ok. Em seguida, o noivo mandou o esperma pelo correio. A correspondência foi mostrada pela influenciadora em vídeo, que injetou o esperma através de um dispositivo de inseminação chamado DIY, né, cara? Que é do yourself, faça você mesmo, em inglês. Pra quem achava que o e-mail ou o WhatsApp já tinham substituído o correio, tá aí um plot twist pros fãs das coisas analógicas, igual o hipster do Ronald Rios com seus vinis, que segundo ele, o som melhora a cada vez que você ouve, é muito melhor do que um online. Presta atenção só no grave, painho. Então por que você escreve? É bom isso, Esse tipo sua de profissão coisa? é boa, cara. Você coloca o que você quiser na boca desse homem. Queridos, algum de vocês já mandou sêmen pelo correio? Cara, ainda não. Gente, mas vocês sabem que não foi isso que aconteceu, né? Porra, é óbvio que aconteceu, porque vocês não pensam com a mente de um maluco.
É óbvio que ela traiu. Você pensa. Não, peraí, não foi isso que eu quis dizer. Mas assim, é óbvio que ela traiu o noivo dela, mano. O noivo dela tava preso, ela traiu o cara, ela ficou grávida, falou, mandou pro cara, manda aí o esperma. Tô garantindo aí, né? Coisa, e aí ela fingiu isso tudo. Gênio. É gênio. Eu sei que parece, né, uma coisa tipo, nossa, né, que desculpa esfarrapada, um Caralho, negócio Robert. desse. Não, mas tipo, velho, isso é muito comum, cara. Desculpas esfarrapadas por ter engravidado de outra pessoa. Tem até um livro sobre isso, chama Bíblia Sagrada. Depois vocês tentem ver. Caralho, Robert, você O realmente Ratinho adaptou pra TV esse livro. Você é psicopata, Robert. Não, eu saquei o que ela fez, cara. Tamo junto, Verdade, parabéns. faz muito mais sentido. óbvio. Porque, de fato, tipo assim, né? Cara, é horrível, cara, quando, por exemplo, numa família, o pai vai pra cadeia. Tipo, não é hora de começar uma família com... Tipo, você escolhe engravidar do cara que tá na cadeia nesse momento. Ela falou, não é meu marido normal, tá preso, tá eu achei a ligado? solução. E aí você soma com isso que você trouxe, tá ligado? Faz total sentido. Cara, a gente descobriu um bagulho aqui, cara. Você não pega com nós, não, aqui. Engravidou fora da cadeia e falou, ei, manda aí seu esperma, porque é a hora, tá ligado? Tipo assim, eu fico com pena da criança, mano, crescendo assim. Tipo assim, imagina ela ter que contar pros outros. O pai dela é presidiário e a mãe é tiktoker. Isso fica pior, velho. Não, presidiário até tipo intimida as crianças na escola, mas TikToker é uma vergonha. É muito Engraçado que ela é doido. tiktoker, mas foi o pai que dançou. É o primeiro caso de que não é o pai que vai sair pra comprar cigarro e não voltar, é o filho que vai ter que levar cigarro pro pai dele. Pra ele usar de moeda de troca, né? Então, de certa forma, o cara conseguiu um habeas corpus parcial, né? Tô saindo aos poucos da cadeia. Ai, ai, ai. Gente, a gente vai encerrando esse plantão de notícias fundamentais que vão fazer a diferença no seu dia. Hoje foi serviço social. Vamos nessa! Agora entrevistar ele, que é economista, autor, palestrante. O cara é Fooddex. Ele manja da grana, da prata. Nosso parceiro Eduardo Moreira. Salve, meu chapa. Salve. Tranquilidade? Tudo bem, cara? Tudo jóia, tudo perfeito. Hoje, assim, você é um homem que, né, dá muitas entrevistas por aí e tem anedotas fantásticas da sua vida. A gente vai deixar isso para outros programas. Se você quer ver anedotas da vida do Eduardo, você vai aí, bota o nome dele. A gente hoje quer resolver o Brasil. Só isso. Só isso. A gente tem o contador ali. Tá. A gente tem 45 minutos para resolver o Brasil, Eduardo. Moleza. Beleza? Vamos lá. Vamos começar por um assunto que muito me interessa. Taxação das grandes riquezas. Por que isso não acontece de um jeito que a gente fala, beleza, tá funcionando, tá servindo de volta ao povo, esse pessoal não tá levando dinheiro pro caixão ou deixando pro bisneto? Por que há essa disparidade tão grande e tanta gente que vai contra qualquer medida que permita uma taxação decente para que, tipo, o cara que ganha 80 pau pagar um imposto que seja equivalente a isso, para que o cara que ganha 2 conto não tenha que pagar tanto imposto. Como é que a gente faz essa divisão de um jeito que fala, beleza, agora tá justo, sem que o cara que ganha mais dinheiro fique chorando igual um bebê? Lembrando que o cara que ganha 80 conto ganha em cima do trabalho do outro que ganha 2, né? Exatamente. Vamos lá. Já começou muito bem. Não, mas começou é essa jogando história. para fora do estádio. A opinião pública é a favor disso. Existe no site do Senado, né, algumas consultas que eles fazem, pesquisas ali no site mesmo, Sim. de projetos que têm a intenção de taxar grandes fortunas. E o percentual da população que é a favor dessa taxação é 90%, é 9 em cada 10. Pô, mas caramba, então como é que eles não fazem isso? Se o povo tá dentro, como não consegue fazer? O problema são os 10 que são a favor, o quanto que os 10 que são a favor mandam, né? Quem Os 10 são- que são a favor mandam muito mais. Quem são esses 10 a favor? São os donos do capital, são as pessoas que exploram o trabalho daqueles outros que você estava falando que ganham R$2.000. E aí tem um ponto que é muito importante a gente dizer, que é o seguinte, toda vez que você tem uma concentração de riqueza muito grande, não é só concentração de riqueza que você tem, é concentração de poder também. Porque dentro do nosso modelo, riqueza significa poder. Procede. Então, toda vez que você fala que você quer
distribuir ou redistribuir riqueza, você está falando, mesmo sem dizer a palavra, em redistribuir poder. E aí é um problema enorme você redistribuir poder. Veja que aqui no Brasil a gente vive uma situação que é atípica. No mundo inteiro, poucos países cobram tão poucos impostos dos mais ricos e cobram tantos impostos dos mais pobres. E aí é importante a gente falar como assim, né? Pô, quem é mais pobre está ali naquela faixa de imposto de renda que não paga imposto nenhum. Como é que você está falando que ele paga mais imposto? Tem duas maneiras de você cobrar imposto. Os impostos diretos, então eu chego para você e falo assim, ó, você ganhou tanto de salário, um percentual eu vou cobrar de imposto. Sim. E esse todo mundo vê que está pagando. E aí tem uma coisa curiosa, é no imposto ali, no direto, que você consegue pegar o cara que é mais rico, principalmente no imposto sobre a renda. Uhum. Porque o cara ganhou o dividendo da empresa, ganhou o super salário dele, ganhou a renda do aluguel dos imóveis, das coisas que ele tem, você vai lá e taxa diretamente. Esse tipo de imposto sobre lucro, sobre renda, sobre, enfim, todo esse que o grande ganha, que o rico ganha, o Brasil tem um dos mais baixos do planeta. Para você ter uma ideia, as pessoas mais ricas do Brasil, a faixa mais rica, a fatia mais rica, pagam uma alíquota média de imposto de 5,9%. A classe média paga muito imposto, porque ela está naquela faixa mais alta do imposto de renda, de 27,5%, e além disso ela paga o outro imposto, que é o que a gente tem que falar, que é o que pega o pobre, que é o que a gente chama de imposto indireto. É um imposto que está dentro do produto. Dos produtos. O imposto está dentro do arroz, está dentro do feijão, está dentro da caneca, está dentro do tijolo, está dentro do cimento. Por isso que se fala em imposto progressivo, né? Se for querer taxar as pessoas que ganham mais na hora de comprar. O que é uma progressividade tributária? Quem ganha mais, paga mais. Sim. Isso está na Constituição. O quanto de imposto que você paga deveria ser proporcional à sua capacidade contributiva. Mas aí você chega para o cara mais pobre e vê o quanto tem de imposto indireto, o cara paga, sem brincadeira, quase metade do que ele ganha em imposto indireto. Porque aí tem o seguinte, irmão, quem é mais pobre, tudo que ganha, ele gasta. O cara que é mais rico, ele não gasta tudo que ele ganha. Lembrando que o rico aqui não é quem tem o Jeep Renegade, não. Rico aqui que a gente está falando é rico, é o dono da empresa. Rico é o cara que ri do maluco com Renegade. Legal. Boa. Aquele pobre vagabundo ali de Renegade. É o Logan Roy de Succession. Exatamente. Esse é o rico, tá ligado? É isso aí. E aí o que acontece? Esse cara, olha que loucura, esse cara que é o mais pobre, que gasta tudo que ganha e, portanto, tem a incidência desse imposto indireto em 100% da renda dele, o outro poupa quase tudo que ganha. Esse cara, ele paga muito imposto e o ricão, que é o dono das empresas da Fiesp, não pagam quase que impostos nenhum. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem imposto sobre dividendo, por exemplo. Aí o da Fiesp mete um pato amarelo na Paulista e fala o seguinte: estamos pagando muito imposto. Como se existisse o tamo. Não tem tamo. São diferentes. Não tem tamo. São duas coisas diferentes, não estamos juntos. Tem gente que não está pagando. Vamos dar a mão e pedir menos imposto? Aí o cara que é o mais pobre ou classe média, que paga muito imposto, fala assim, pô, tem razão, vou te dar a mão para pedir menos imposto. E serve de exército para o cara que ganha muito dinheiro pagar ainda menos imposto e o dele não vai mudar praticamente nada. Então ele cai na lorota do cara mais rico como se eles estivessem juntos, quando não estão juntos, e acaba servindo de soldado para uma causa que não é dele. Puta, esse bagulho esse bagulho do convencimento de que tamo junto é a grande sacada do capitalismo, filha da puta. É luta de classe, cara. A parada do velho barbudo mesmo, o Marx falava, e é isso aí, cara. É luta de classe, tem quem explora, tem quem é explorado. E o grande segredo da história é tu chegar pro cara que é explorado e conseguir contar uma história do tamo junto. E não tamo junto. Você falou do lucro de dividendos. Explica pra gente aqui, por exemplo, a Petrobras, quando a gasolina chegou num preço absurdo durante a pandemia, no governo Bolsonaro, aumentou a divisão dos dividendos com os acionistas, não aumentou? Quanto mais cara a gasolina, que acontece? mais grana ganha o acionista. Isso, pensa o seguinte, o Brasil,
ele é autossuficiente em produção de petróleo, não em produção de combustível. Você tira o petróleo lá debaixo do mar, tem debaixo da terra aqui também no continente, mas principalmente debaixo do mar no Brasil, pega esse petróleo e esse petróleo vai para a refinaria e na refinaria você refina ele e ali você tem QAV, querosene de aviação, você tem diesel, você tem gasolina, você tem todas as coisas que você usa para fazer asfalto, etc., dependendo do quão leve ou pesado que é aquilo que você destilou ali. Sim. E aí você vende no mercado. O que acontece? Os países que precisam importar petróleo, esses países eles vão ser quase que um intermediário, um corretor do petróleo e o lucro que eles vão ter é um percentual do quanto eles estão vendendo. Sim. Não é o caso do Brasil. O Brasil consegue extrair, ele consegue produzir esse petróleo. E a produção do petróleo, quanto custa produzir o petróleo para o Brasil? Custa construir a plataforma, custa contratar aqueles engenheiros, os trabalhadores que estão ali, etc. Então, o custo é um custo em reais. Até para construir a plataforma, você vai falar, em dólares, mas é um custo fixo, que você colocou no começo. Ok. Então, o barril que sai dali, o custo de extração para o Brasil, ele se mantém igual. Quando você tem uma crise como essa e o preço do petróleo explode, a diferença entre o preço que é vendido na bomba e o preço que custa para extrair explode. O que isso quer dizer? O lucro da empresa explode também. Se você tivesse uma empresa, vamos supor, 100% nacional, você poderia falar o seguinte, cara, vamos, ao invés de ter um lucro gigantesco, vamos dar uma vantagem competitiva para o nosso país em relação ao resto do mundo? Vamos oferecer combustível mais barato do que o resto do mundo? É o que vários países que são exportadores de petróleo fazem. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Quem são hoje em dia, os maiores donos da Petrobras? Quando você olha o bloco de acionistas, qual o maior bloco de acionistas? Talvez você me respondesse, o governo, né? A lógica seria essa. Até onde se sabe... O governo tem 32% das ações da Petrobras. O maior bloco tem 44%, são os investidores estrangeiros. Então a gente chegou num ponto onde não Petrobras consegue... é mais gringa do que... O maior bloco de donos da Petrobras não é o governo, que tem 32%, não são os investidores locais, são os investidores externos. Dentro desses investidores externos tem os brasileiros que têm grana lá fora. E aí, esses caras são os principais donos da Petrobras e decidem o futuro da Petrobras. Era isso que eu ia falar. Já que eles têm uma porcentagem, eles na hora de votar qualquer decisão, eles estão somados junto. Não, porque você tem dois tipos de ações, as preferenciais e as ordinárias. Ok. As ordinárias são as que têm voto. Nas ordinárias, o governo tem a maioria, tem 50,2%. Pouquinho de nada a maioria. Isso a gente não tem como perder. Eles não têm como perder. Mas o que acontece? Como os principais acionistas, porque tudo é dono da empresa, você só não vota com a preferencial. Mas como eles têm o maior bloco, esses caras acabam tendo um poder em termos de decidir quais interesses a empresa deve perseguir, certo, é absolutamente gigante. Ou seja, o governo... então vamos fazer o seguinte, vamos decidir qualquer coisa e ignorar. Como é que você vai ignorar os caras que são os maiores donos da empresa? Eles não são os maiores votantes, mas são os maiores donos. Como a gente pode chamar de, sabe? Foram 13 anos aí, né, com o golpe e tudo mais, botou 13 anos, vai. Foram 13 anos que o Brasil tava pra esquerda, tava pro socialismo. Quase virando comunista. E assim... Crescendo 4% de média de PIB ao ano, Exatamente. As empresas tendo o maior lucro da história, os bancos tendo o maior lucro da história, e estávamos quase indo pro comunismo. Você sabe o que eu gosto de fazer? Quando a pessoa fala assim, tô com medo do comunismo. Eu te pergunto, do que exatamente que as pessoas têm medo? Me diz qual o medo, que a gente desmonta o medo ou conversa sobre o medo aqui, entendeu? Sim. Porque é mais normal a pessoa ter medo de perder a casa pro banco do que pro comunismo, né? É muito mais fácil você perder a casa pro banco, até com as mudanças que aconteceram recentemente. Então, o medo, na verdade, é do capitalismo que a gente deve ter. É claro. Me diz uma coisa, é evidente que a pandemia ia ter algum impacto sobre a economia. O que eu acho que ninguém imaginou é que ia ser tão grande, o Brasil ia quebrar de um jeito tão absurdo, a pobreza ia ficar tão exposta nas ruas. Você vai no centro do Rio, você vai no centro de São Paulo, você vê, fala, caralho, a cidade tá falida, a cidade tá quebrada, tá tudo fudido. Quais foram os erros, de
de medidas de tratamento desse governo, especificamente dessa pasta da economia, durante o Covid, que poderiam ter sido evitados para que a gente não, né, ao sair da pandemia, a gente não saísse tão quebrado quanto a gente saiu. Bem, vamos lá. Porque, é uma crise que afeta todo mundo. Deixa eu completar, Mano. porque eu lembro que assim, uma amiga minha, jornalista especializada em economia, ela detesta Bolsonaro e tudo mais, mas ela falou pra mim, Ronald, isso um pouco antes de começar o governo, Ronald, fica tranquilo que pelo menos o Paulo Guedes é bom. E eu falei, sério? As pessoas acham ele bom porque ele é rico, Por que acham? porque é homem, Da onde vem essa concepção? porque ele é homem, ele é rico, ele tem esse status de mercado financeiro, de banco de investimento. Então o pessoal olha e fala, é bom. Vendem ele como se fosse um gêniozinho. Se uma mulher negra tivesse no Ministério da Economia fazendo as mesmas coisas que o Paulo Guedes fez, elas iam falar, que desastre. Ia ser defenestrada. Você fala, que desastre. Né? O que acontece? Esse negócio da pandemia, mas foi ruim para todo mundo. Primeiro que a gente não deve analisar como todo mundo tendo a mesma capacidade de atravessar uma crise como a pandemia. Não é isso? Sim. Porque as pessoas têm potenciais distintos de como enfrentar uma crise. Então, o Brasil enfrentou a crise da pandemia, sendo, por exemplo, um dos países com maior capacidade de imunizar sua população do planeta. O maior programa de imunização do mundo, do Brasil. Isso é impressionante, né? E ficamos lá para trás dos que começaram a imunizar. Sim. Por causa de uma irresponsabilidade, de um crime cometido pelo nosso ex-presidente e pelos ministros da saúde que ele teve, de atrasar essa imunização por questões ideológicas. A gente recebeu mais de 10 e-mails da Pfizer falando, e aí, Brasil, vocês não querem uma vacina? E a gente podia. Arrastou Aí você pra pode dizer, lixeira. não temos capacidade de imunizar. Então, isso tinha que ser assim. Não tinha que ser assim. A gente podia ter sido o primeiro a começar a imunizar. Segundo, a nossa inflação em 2020, 2021 principalmente, 2021, foi a maior inflação de todas as grandes economias do mundo. A maior. E o que mais puxou a inflação no mundo inteiro? Energia, que é combustíveis, energia elétrica, tudo isso, e alimentos. O Brasil podia ter atravessado isso Fácil. com muito menos solavanco, porque a gente é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas quando subiu o preço das commodities, tudo que a gente produziu foi para fora, a gente não tinha mais estoque regulador no Brasil. Isso eu ouço bastante pessoal falando, que tipo, a nossa melhor carne a gente vende, a nossa melhor laranja a gente vende. Tudo que é nosso de melhor a gente não tá comendo. Os frigoríficos no Brasil ganharam dezenas de bilhões de reais enquanto as pessoas estavam na fila do osso. Então, eles usaram como uma oportunidade de enriquecer. Então, qual foi o erro ali? Não só do Paulo Guedes, e é importante dizer, do Paulo Guedes, do Pazuello, do Bolsonaro, daquele Salsicha lá, Sachida, sei lá o nome do cara, da turma toda que estava junto. Foi não ter como foco a população brasileira de verdade, ter como foco o tal mercado. Vamos entrar aqui agora nos proprietários rurais. Quando eu falo proprietários rurais, eu falo os grandes proprietários rurais, não é o cara com, tá ligado, 4 bodes no canto dentro. Foi os grandes proprietários rurais. Eles têm uma taxação muito baixa. E aparentemente o agronegócio é meio que intocado nesse sentido, tipo... Isso, ele tem muito poder político, é muito concentrado. Veja que no Brasil, 1% dos donos de terra, 1% dos donos de terra detém mais de 50% das terras no Brasil. Você vai ver no estudo, no mapa, no Atlas do agronegócio no Brasil, que, na verdade, o 1% tem 47% das terras. Mas o que acontece? Às vezes você tem 2, 3, 4, 5 matrículas que são do mesmo dono. Então, quando você vê do proprietário e não do número de matrículas, você está falando de mais de 50% das terras. Esses caras têm um poder político gigantesco aqui no Brasil. Eles importam, o que eles importam, eles não pagam imposto, porque eles têm um mecanismo de drawback naquilo que eles importam. O que eles exportam não tem imposto,
por causa da Lei Candir, então sobre a exportação eles também não têm essa incidência de imposto. Eles empregam cada vez menos, porque essas lavouras que são dos latifúndios são cada vez mais mecanizadas, então eles empregam cada vez menos. As pessoas que eles empregam, muitas vezes e ainda, são em condições análogas à escravidão, e o que eles produzem não alimenta a nossa população, na sua maioria. Vai alimentar o porco na China ou o cara na Europa, nos Estados Unidos. Então o cara não paga imposto no insumo, não paga imposto na saída, o cara não emprega as pessoas e quando emprega, não emprega com emprego digno de qualidade e não põe comida na nossa mesa. Mas o agro é pop. Pô, mas Temos que defender porque eles estão puxando o nosso PIB. São locomotiva do nosso PIB, vamos proteger os caras. Meu, isso é o crime perfeito. Isso é o crime perfeito. Entra sem pagar, sai sem pagar, paga mal quem... Isso é assim, se eu fosse virar um vilão, tá ligado? Tem um poder... Boa. Eu ia ser o mano do agro. Você ia ser o super agro. Super agro. Que gera desmatamento e ainda faz venda de madeira ilegal. E grilagem a dar com pau. Com grilagem. Isso tem a ver- E tem os lances de mineração lá, ilegal, né? Também. Garimpo ilegal na Amazônia também. Eles aproveitam fazendo pra... isso aí. Isso tem a ver... Esse tipo esse tipo de abordagem comercial, né, que existe dentro do agro, isso faz parte de algo similar àquela política econômica dos Estados Unidos que chama o trickle-down economics, né? Que a lógica é que se Transbordamento, você, né? se você não cobrar imposto das empresas foda, tudo mais, eles vão fazer tanto dinheiro que vai trickle down, vai cair moeda, vai cair dinheiro, vai cair recursos aqui para baixo. Então nós vamos viver bem. Defender isso é uma maluquice, Isso, né, cara? isso faz parte um isso pouco do faz Brasil, parte. dessa política neoliberal econômica. Eles vendem essa ideia. O trickle-down economics, trickle-down quer dizer isso, o transbordamento, o gotejamento. Sim. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, olha, vamos fazer os ricos ficarem ainda mais ricos. Que vai sobrar pra gente. Aí eu brinco que é como se você tivesse o seguinte, imagina um lugar muito pobre, uma favela muito pobre, onde as pessoas morrem de fome, onde os filhos choram o dia inteiro, são assim esquálidos, esqueléticos, onde as pessoas não têm teto na casa delas, e dentro da favela tem uma pessoa que pega o fruto do trabalho de todo mundo dentro da favela e mora numa mansão, tipo a do Flávio Bolsonaro em Brasília. Piscina gigante, salas e etc. Aí você olha aquela favela com uma mansão no meio, com piscina, todo mundo morrendo de fome em volta, aí tu fala, tem uma ideia. O quê? Vamos fazer esse cara ficar mais rico. Por quê? Porque aí quando ele for no supermercado, ele vai carregar tanta coisa para casa que vai cair um pacote de salsicha, vai cair um pacote de miojo, e aí a gente vai poder comer os pacotes de salsicha e miojo que caem dele. Falando assim, contando uma anedota assim, é fácil perceber como é um absurdo. Como assim? Tu tem que fazer o cara ganhar menos e não ganhar mais. Tu tem que mudar a lógica do sistema. Esse cara é um ladrão, esse cara é um corrupto. Eu tô falando esse cara que mora na favela, dentro da mansão, para depois não tomar um processo de bobeira aqui. Apesar das pessoas saberem o que eu penso de todo mundo. Mas você vai pensar o seguinte, pô... Esse cara vai começar a se armar. Esse cara é um criminoso. Ele vai começar a se armar e matar as pessoas em volta que vão querer entrar lá, né? Isso. Aí o cara vai criar o exército, aí vai pegar uma das pessoas que moram no perrengue, que tá tão no perrengue, que é tão massacrado pela vida, e falar o seguinte, meu irmão, tu tá ganhando quanto? R$100 por mês? Eu te pago 500 e tu vai ficar armado aqui na porta da minha casa para matar os teus parceiros que tentarem me atacar. A situação de vida que o cara tem, o cara ganha R$100, vai ganhar 500, e sem aquela fortaleza da consciência crítica de estar unido com da coletividade, da força do grupo, se juntando contra aquela injustiça. É por isso que a gente tem que reforçar os movimentos sociais, a gente tem que reforçar os sindicatos, tem que reforçar as associações, tem que reforçar os centros de ensino acadêmicos, para a gente criar essa coletividade com consciência crítica e enfrentar o sistema. Exatamente. Cara, pode falar, cabeça. Eu ia perguntar, vocês estavam falando do Paulo Guedes, né? Eu tenho uma dúvida sincera, que eu não entendo muito de economia, né? Mas eu queria entender esse arcabouço fiscal do nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Foi aprovado, e aí ele começou a saiu na capa da Veja, aí eu comecei a ficar desconfiado. Porra, o Haddad sendo na capa da Veja, alguma coisa de errado tem aí. Era isso. Nossa, eu muito queria bom entender levantar essa cabeça. Qual a diferença do arcabouço, por exemplo, pro teto de gastos do Guedes? Era isso que eu ia falar. Meu, esse arcabouço aí do Haddad, ele é mais ou menos
o plano econômico que era o motivo pelo qual os caras deram um golpe. Não? Vamos lá. Realmente, o arcabouço fiscal, assim, sendo reducionista, sendo simplista, ele é um teto de gastos expandido. Vocês estão corretos e existe total... Por exemplo, eu tenho uma crítica que é o seguinte, ele é, claro, uma evolução em relação ao que você tinha antes, porque você abriu espaço para gastar e tem uma diferença brutal, que é o seguinte, que ninguém fala sobre isso, em nenhuma entrevista. O teto de gastos pegou os gastos que a gente tinha do governo, do Estado, em 2017 e colocou ele como base, podendo só aumentar a inflação, IPCA. Qual o grande problema? Em 2017, os gastos que você tinha eram em cima de uma economia que tinha encolhido 2015 e 2016 mais de 7%. O PIB brasileiro tinha... Então você pegou no fundo do poço e travou o quanto você podia gastar. E o valor do real era outro. Então você dinheiro destruiu. Vale bem menos hoje. O que eles fizeram de esperto, de bom, nesse novo arcabouço, nesse novo teto de gastos expandido? Eles pegaram, aprovaram várias coisas na transição de governo, aumentaram os gastos antes e em cima dos gastos que aumentaram, eles colocaram uma possibilidade de subindo um pouco, ano a ano. Então, se você chegar e falar assim, Eduardo, esse arcabouço que tem, ele é o suficiente para fazer a gente ter essa sensação de que, caraca, o Brasil melhorou? Eu acho que é. Agora, ele é suficiente para a gente olhar e falar assim, caraca, o Brasil mudou? Eu acho que não. Não. Porque a lógica continua sendo uma lógica de mercado. Então, se o Brasil, vamos supor que tudo deu certo agora. Meu irmão, agora vamos crescer, explodir. É a nossa vez de virar China, que a gente já teve lá atrás e desperdiçou. A gente não pode. A gente tem um limite do quanto a gente consegue crescer, porque esse negócio, ele põe como... Ainda é prioridade no Brasil o serviço, a obrigação, o compromisso que a gente tem com os donos da nossa dívida, com os banqueiros, com a Faria Lima. Isso vem antes do que a gente tem para os trabalhadores, para as pessoas que, enfim, são os que carregam o país nas costas. E nisso o arcabouço fiscal ele mantém essa lógica. E você acha que o Haddad, ele conseguiu... Ele não conseguiu, porque eu não acho que foi um grande tento fazer isso. Você acha que, assim, isso foi o melhor que ele conseguiu fazer de um ponto de vista de evitar uma resposta negativa ou pressão por parte dos grandes meios de comunicação para o governo Lula? Você acha que... Ele falou, né? Assim, eu já tive com o Haddad em diversas instâncias e é muito difícil você conhecer de verdade a intenção da pessoa. Do que eu entendi, o Haddad é um cara bem intencionado, que se importa com o povo. Eu acho que ele não dorme feliz com esse acordo. Eu não acho que ele está feliz com isso daí. Não, eu acho que dorme. Você acha? Eu acho que dorme. O Haddad é mega bem intencionado, eu não tenho a menor dúvida. O Haddad Mas você acha que ele está feliz com isso? Ele fala, a gente fez um bom trabalho. Eu acho que ele é um dos caras mais incríveis que eu conheço, de boa gente, de pessoa bem intencionada, de preocupada realmente com o povo. Eu acho isso, tá? O Haddad, ele não é um cara do conflito, ele é um diplomata, ele é um cara, assim, eu vejo assim, ele é um cara da conciliação. Sim. Né? E aí você tem uma questão que é o seguinte, eu não acho que a solução verdadeira vem através da conciliação. Eu acho que a solução verdadeira vem através do conflito. Não tem armas aqui agora mesmo. Não tem como ter um país como o Brasil onde a solução não venha através do conflito. E quando você está propondo, Eduardo? O que o senhor está falando? Eu não estou propondo pegar em armas, vamos etc. pegar a R15. Eu não estou propondo um conflito armado, mas eu estou propondo um conflito verdadeiro onde você vai ter gritaria da Faria Lima. Entendi. Se você não tiver Faria Lima falando assim, mas isso é uma maluquice, isso vai quebrar o Brasil, seus comunistas, é sinal de que, na minha opinião, tu ainda não acertou o alvo. Mas é que tá, deixa eles irritados, beleza, eles ficam irritados. Aí eles vão lá, choram pro editor do jornal do canal XXXX, Você tem que ter portal apoio XXXX,
E aí esses caras falam, ó, povo, o que tá acontecendo é isso. Plá! E aí o povo fica contra. Aí vem impeachment. É muito difícil. Você tem que criar. Como é que se cria O que é isso? difícil, não há dúvida. Tem gente que diz, pô, Eduardo, não sei o quê, mas se fizer isso, vai ter. É claro que Não, vai assim, ter. mas como faz? Né? Como é que a gente... Você tem que ter mobilização popular, você tem que ter apoio popular, você tem que ter as estruturas que conseguem congregar o povo, fortalecidas e não enfraquecidas. Então você tem que ter os mecanismos. E foi mudando. Antigamente você tinha as comunidades eclesiais de base, você tinha os sindicatos muito fortes, porque era mais o trabalhador de chão de fábrica, das montadoras, você tinha as igrejas, principalmente a católica, com poder muito grande, o surgimento da teologia da libertação, etc. Hoje o mundo é outro. Hoje a gente tem a Então polícia tem que militar encontrar fazendo reunião da Universal, na da Igreja Universal. Então tem que encontrar qual é esse modelo. Eu não tenho as respostas para tudo, mas sem essa mobilização popular, você está coberto de razão. Não tem como fazer essa grande mudança. Eu já ouvi uma análise... Sem Congresso, que é todo de direita, e sem o povo organizado, tu não consegue fazer a ruptura de modelo, entendeu? Então tem que organizar o povo, né? Tem que organizar o povo, e aí sim encarar essa pressão popular e saber... Aí você fala, mas se tiver essa ruptura, o Brasil vai desandar completamente. Tem esse risco. Tem esse risco. Não é uma estratégia sem risco. Não é como se a gente Não é uma tivesse... estratégia sem Não é risco. como se a gente estivesse na melhor caminhada até então. Não. Tá ligado? Se a gente desandar, talvez seja uma coisa boa. E aí vem a frase do Galo, né? A gente tá falando do Galo, do Borba Gato, que também Galo teve estava aqui. lá. Então, Nosso um cara brother. incrível. E o Galo chega e fala o seguinte, pô, tem um camarada meu lá, não sei o quê, que fica falando, pô, tu tá doido, irmão? Pô, se os caras entrarem, os caras da esquerda, e não sei... Aí o Galo fala assim, meu irmão, tu tá com medo de quê, cara? A gente come arroz com salsicha desde que a gente nasceu. Tu tá com medo de piorar? Entendeu? Então, é isso que eu tô falando, que tem risco, todo movimento tem risco. Sim. Toda movimentação tem risco. Agora, o que a gente tem que entender é que o grande medo que a gente tem é a gente replicando o medo do 1%. Exatamente. Não é um medo nosso. Porque para a maior parte da população brasileira, esse risco é muito menor do que ele pensa que é. Sim. Porque a situação dele já é o do terror, do caos. Se você pensar que... O medo que ele replica é o medo do dono do banco, que não é o dele. Sim. E o cara sofre repressão da polícia, pô, o Galo, né? O entregador, o cara que está marginalizado, na periferia, sofre repressão da polícia bem mais do que, né, o pessoal de classe média, e quanto mais os ricos, que o cara anda de helicóptero, o cara ali, e aí ele consegue contaminar essa população mais marginalizada, que já sofre uma repressão que é do nível de ditadura. Esse tipo de repressão, de assassinato, você vai ver o assassinato do povo negro, de juventude negra, que é massacrada, assassinada pelo aparato estatal, né? É muito louco. É como se já existisse uma ditadura. Assim, isso que você está com medo de acontecer, irmão, tu está com medo de acontecer o quê? Da tua vida virar um caos? Não precisa manter esse medo, tua vida já é um caos. Tu está com medo de acontecer o quê? Vão explorar e tomar tua casa? Não precisa ter medo. Já tomaram tua casa, tu não tem casa, e tua vida já é um caos. De tomar teu carro? Já tomaram teu carro, porque teu carro tu comprou parcelado para ser motorista de aplicativo, e o banco, cara, é o verdadeiro dono do teu carro, não é você. Sim, você nunca... Então a gente tem que mostrar que, meu irmão, o teu medo já passou. Você tem medo O do pior tanque de cenário já guerra? aconteceu. Entendeu? O cara tem medo do tanque de guerra, já metem você no camburão aí isso mesmo. toda semana. Tem medo de não ter liberdade? Que liberdade Então, tu tem? essa questão, cara, né, do genocídio negro, cara, é um bagulho que é foda, porque é o seguinte, é muito pouco tocado, né? A gente sempre fala, né, isso foi um ponto-chave na campanha do Barba, era a coisa do, né, assim que eu entrar, eu vou liberar aí os 100 anos de sigilo que o Bolsonaro botou sobre o cartão, sobre isso, sobre aquilo, sobre tal. Só se falava isso, que o Bolsonaro fez isso, eu falei, não, realmente é uma filha da putice, o Bolsonaro, das piores coisas que aconteceu, realmente, eu entendi quando teve ali a frente ampla pra caralho, assim, não era mais uma frente ampla, era uma frente arrombada a partir do momento, sabe? Eu fingi que não vi o que estava acontecendo quando vi que o Alckmin ia ser o vice dele, porque, novamente, o Alckmin, ele em 2006, ele colocou um sigilo mesmo sobre todas as estatísticas da Polícia de São Paulo de 15 anos. Esse sigilo vai acabar, acho que daqui a uns 2016, 2026, e é mais 2031 só que a gente vai saber exatamente quanto que a polícia do Alckmin matou, aonde
e quem foi. A gente sabe mais ou menos o perfil do que eles procuram. Como a gente parou nesse ponto aonde, né, o Barba, que antes era o cara super temido e tudo mais, e fez esse governo comunista que toda semana eu abri o jornal e tipo, Itaú tá com maior lucro em 20 anos, Santander, maior lucro em 15 anos, não sei o quê. Como a gente chegou num ponto aonde você tem o presidente que é o Lula e o vice que é o Alckmin, e a gente, uma parte do setor da esquerda achando o Alckmin uma gracinha, um cara que tipo, hey, meu fascistinha favorito, tá ligado? Eu sei que o Bolsonaro era um mal muito, muito cabuloso. E esse foi o melhor jeito. Quando me perguntam, uma vez eu fui dar uma entrevista e me perguntaram, o que você achou disso, Ronald? Porque os caras falam, você é petista, tava. O que você achou? Eu falei, cara, eu nunca ganhei 2 eleições, tá ligado? O Lula ganhou 2 eleições. Se ele chamou o Alckmin, ele tem que ter um motivo. Mas agora, beleza, a gente tirou os Bolsonaro, supostamente, né? Que é igual um bagulho meio Jason, ele pode voltar a qualquer momento, tá ligado? Agora, como é que o Barba se movimenta? O que ele pode fazer? E, principalmente, como ele pode enfrentar e lidar com esse congresso de... Eu acho que não é nem um congresso de direita, é um congresso já mais fechado com a extrema-direita. Como é que a gente lida com esse congresso que funciona como um balcão assim, dos negócios da alta burguesia? Como é que a gente faz esse diálogo? Logo o Lula, que é esse, né, ele é conhecido por ser esse grande articulador, tem diálogo com esse congresso ou a gente vai estar sempre à revelia deles? Vamos lá. Primeiro, em relação ao Alckmin, eu acho que o Lula viu uma necessidade nessa aliança, até para você poder ter, talvez não a simpatia, mas não ter a mesma hostilidade dos donos do poder no Brasil, né? Eu acho, sinceramente, o Alckmin está longe de ser um cara de esquerda, socialista, mas eu acho que o Alckmin, ele, ao longo desse último ano, ele teve ali uma mudança de comportamento e ele tem sido um cara super leal ao Lula, mas eu acho que tem 2 questões em relação a isso que você levantou. Primeiro, e aí adaptando uma frase que o Lênio Streck me falou na semana passada, que não é dele, né? Ele já falou de um outro cara, mas eu não vou lembrar quem era o outro, e eu já estou adaptando aqui, que é o seguinte, o nosso aparato policial e o nosso aparato de justiça, ele funciona como as serpentes, só picam os pés descalços, né? E é isso mesmo, né? A gente tem 3 donos das lojas americanas que estão, enfim, surfando as ondas da boa vida, despreocupados, depois da empresa deles dar assim, ser responsável por uma fraude de mais de 50 bilhões de reais. E por que a gente pode falar a palavra fraude? Porque o presidente das lojas americanas assumiu que é uma fraude. Enquanto isso, a gente tem a mãe que roubou ali o leite em pó, tem outro que roubou o pacote de bombom. Tendo negado habeas corpus, né? Isso aí, negado habeas corpus. O outro sendo carregado igual um escravizado, ali com as cordas amarradas. Então, o nosso sistema policial e o nosso sistema de justiça, eles funcionam como as serpentes, só picam os pés descalços. Em relação ao nosso Congresso, eu vejo hoje em dia várias pessoas de esquerda falando, Eduardo, você está criticando o governo, olha o nosso Congresso. Então, beleza. Então, o nosso Congresso é assim? Então, vamos fazer um negócio. Vamos todo mundo para casa. Para todo mundo de falar qualquer coisa e se acomoda. Entendeu? Vive com caos, vive com a injustiça, vive com a matança do povo periférico, do povo negro, das mulheres trans, dos homens trans. Vive com isso e não reclama. Já que não... E eu acho que, pelo contrário, sabendo que a gente tem um congresso como esse, a gente tem que ter mais ousadia. A gente tem que enfrentar mais, denunciar mais, para escancarar quem são esses caras. E, primeiro, eles irem dormir com medo de um povo que sabe quem eles são.
isso Enquanto aí. no Brasil quem tem o poder não for dormir com medo, as coisas não vão mudar. A revolução vai nascer a partir dessa entrevista, cara. Não, mas eu acho mesmo. Não. Eu tô com você. Tá vendo só? Falei só. Ali, passou de 45 minutos, mas resolvemos o Brasil. Quer dizer, a gente... a bagunça tá aí, tá ligado? Vocês juntem as peças e construam um Brasil que fique da hora. Eu posso só pedir Por favor, cabeça. Eu queria pedir uma dica de mercado financeiro, de ações. Eu estou pensando em sair da renda fixa aí para as ações, porque eu vi que vai ter os juros vai baixar em agosto, né? O Copom deu uma sinalização. Devo migrar da renda fixa para as ações? O que você acha? Eu não tenho bola de cristal, mas eu só vou te falar o seguinte. Quando você acha uma coisa tão clara assim, você pode ter certeza que todo mundo já está achando também e o preço já está refletindo isso. Então, o que mexe o mercado é o que as pessoas vão achar, não o que as pessoas acham. O que as pessoas acham já está no mercado. Eu esqueci, eu também tenho uma Então, pergunta. a resposta é o seguinte, não sei. Também tenho uma pergunta técnica. Eu tenho uma pergunta técnica também. Eu devo 100 mil reais pro Bradesco. A filha de quem que eu devo sequestrar para conseguir limpar essa dívida? Vocês têm caminho para isso ou você sabe que o que não é expert nesse tipo de coisa? Infelizmente no Brasil, e eu não estou mandando as pessoas fazerem isso, eu estou fazendo uma constatação. No Brasil, quem tem dívidas enormes com os bancos por causa dos juros sobre juros, está muito... assim, a experiência mostra, novamente, não estou indicando ninguém fazer isso, com todo cuidado da parte jurídica, etc., mas a experiência mostra que a melhor coisa que essas pessoas têm para fazer é parar de pagar. Parar de pagar. Isso eu tô fazendo já. Daqui a 4 anos, os caras vão bater na tua porta e falar assim, cara, tua dívida, você tá devendo 500 mil reais. Aí você fala, tá bom. Acho que Aí o cara vai falar assim, eu renegocio por 6. Agora eu pago. Entendeu? Então, eu não estou falando, novamente, não estou indicando as pessoas fazerem isso, mas a experiência mostra que as pessoas que fizeram isso, elas estão muito melhor do que aquelas que quiseram ficar pagando direitinho porque caíram no terrorismo dos bancos, de que se você não pagar, teu nome vai para o SPC, não sei o quê, etc. Bradesco, você só vai ver esse dinheiro se você for lá roubar meus cachorros, tá ligado? A decisão dele, eu não Não teve nada a ver, não teve nada a ver. Não, mas ajudou o bastante. plano que a gente vai tramar agora, depois do programa, é como que a gente faz para fazer com que os donos do Bradesco durmam com medo. Exatamente. Acho que é essa... Como a gente faz para os Não sei, donos do Bradesco eu preciso dormirem só com medo por causa dessa dívida com o Ronald? Eu tenho lá em casa eu tenho no celular, eu tenho um app que a minha voz fica meio demoníaca. E aí eu ligo pra eles, faço umas ameaças. Quando eu vou olhar, minha conta tá zerada até com um bônus lá. Mestre, me diz uma coisa. Passa aqui pra 3 canais. Eu sei que você tem o canal de notícias, sei que tem a aula também. O que você quiser mandar de recado, a hora é essa. Tá, a Aqui gente passa a tem galera. os canais do Eduardo Moreira e do Instituto Conhecimento Liberta, no YouTube, no Facebook, no Instagram, mas sempre Eduardo Moreira ou Instituto Conhecimento Liberta. Nesses canais, a gente tem uma programação de noticiários, tem com o Leandro Demores, Chico Sá, Juca Kfouri, Chico Só Pinheiro, brothers. Heloísa Vilela. Caraca, que louco. Não, são os maiores assim, jornalistas do Brasil mesmo. Só A os gente... food decks. Não, só. E a gente tem hoje em dia sede em Brasília, tem correspondente em Genebra, correspondente em Nova York, correspondente em Buenos Aires. A gente hoje tem uma qualidade de noticiário assim top no Brasil mesmo. E eu convido as pessoas a conhecer os cursos do Instituto Conhecimento Liberta. Então, se elas entrarem no ICL, que é Instituto Conhecimento Liberta, icl.com.br, a gente tem hoje, essa é a revolução que a gente está tentando fazer, mais de 200 cursos com os maiores professores do Brasil e do mundo, e não é cursinho de internet, é curso como você tem nas pós-graduações e etc., com certificado de conclusão. Todo mundo que não tem como pagar pode fazer de graça através de uma das instituições parceiras que tem embaixo, só chegar na instituição, mostrar que você não tem condição de pagar e pedir uma bolsa. Temos 25 mil alunos bolsistas que não pagam nada, vem através do MST, do CAFRO, UNE, CUT, e, enfim, vários, Gaia Mais, Instituto Família Barrichello, tem vários institutos. Foda. E quem pode pagar, paga R$ 47,00 por mês para ter acesso aos 205 cursos. Tem 7 idiomas, tem cursos práticos de Excel, de programação de computador, de PowerPoint, de roteiro, de gastronomia, de sociologia, psicanálise, direito. Tem os cursos.
para a gente poder levar para as pessoas o conhecimento com os melhores do mundo, ou de graça ou por um valor simbólico. icl.com.br. Porra, sensacional, cara. Não mosca. Mestre, eu queria pedir pra você se dá pra você voltar toda a temporada, tá ligado? Vambora. A gente traz você aqui uma vez por ano pra poder dar um update do Brasil. Porque Se eu seguir vivo, né, irmão, tá tudo bem. E se a gente não for cancelado também, tá ligado? São duas coisas que tem que acontecer. Você ficar vivo e a gente não é cancelado. E Combinado. A gente se encontra no ano que vem pra ver o que aconteceu. Eles combinaram de me matar, mas eu combinei de não morrer, né, meu irmão? Exatamente. Muito obrigado. Grande prazer ter você aqui, cara. Valeu, Pô, esse papo irmão. aí foi sensacional. Valeu, cara. Espero que vocês tenham aproveitado aqui aí em casa. Hoje a gente teve ele. Cara, o cara sabe muito. Eduardo Moreira aqui na programação do Ronald Rios Talk Show. Eu vou saindo fora, a gente volta numa melhor.